Paz e luz em sua vida. Os perigos da água, os perigos materiais e espirituais da água. Nós, seres humanos, seres vivos, eles têm muitos perigos a se livrar, a evitar. A água tem muito perigo. A água tem perigos na área material e a água tem perigo na área espiritual. É um plasma, o plasma do nosso planeta, ele também é espiritual. E tem um perigo dos dois lados. Tem o lado da matéria e o lado do espírito. Mas vamos lá. Perigos da água na área da matéria. Por exemplo, coisas que com o tempo foram esquecidos. Comer e tomar banho é o primeiro. É a primeira coisa que foi esquecida. Hoje a população jovem, ela come, ela toma banho, ela come feijoada, mergulha na piscina. Mas de vez em quando aparece um problema. Ah, fulano deu derrame cerebral. Deu? Por quê? Não, ele comeu a feijoada e foi tomar um banho. O problema não é na feijoada não, o problema é no banho. Porque houve um choque térmico. Quando você toma banho, principalmente de água fria, as veias diminuem. Há um esfriamento do organismo e pode haver uma congestão, tanto no intestino, no estômago, como no cérebro. O sangue está cheio de coisas, cheio de alimentação, cheio de comida, cheio de triglicerídeos, cheio de colesterol. De repente a veia diminui e aí pode haver um choque térmico e a pessoa ter um problema sério. Então não se deve se esquecer disso. Na área da matéria, hein? Vai anotando aí. Acordar e beber água gelada é um crime ao organismo. O organismo está quente, debaixo do edredom. De repente você levanta e vai tomar um copão d'água gelada. Abre a geladeira, em primeiro lugar já está errado. Quando você abre aquela geladeira, você leva uma lapada de gelo. De repente pega aquela garrafa gelada. Gluc, 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 todo mundo já fez isso. Quem é que não fez, né? Mas só que para algumas pessoas isso é a morte, é o veneno. Principalmente pessoas depois dos 40 anos. Pessoas que têm a pressão alta são mais sensíveis a esta situação, né? E quem tem outros problemas devem ter cuidado com o choque térmico. Principalmente quem tem pressão alta. Pode ter um ataque cardíaco ou um derrame cerebral no choque térmico. Então, acordou, eita, acordei, vou tomar banho. Não, espera um pouquinho, rapaz, para depois você tomar banho. Respira um bocado, fica sem camisa, fica só de cueca. Aí depois você toma banho, depois o corpo esfriar. São detalhes que ninguém fala nada. Esses perigos matam milhares de pessoas. Na sua cidade, próximo de você, você pode até ver, ó, fulano foi tomar um banho. Fulano foi fazer sexo, comeu uma feijoada e foi fazer sexo. Morre em cima da cama mesmo. Sangue lá, o coração morreu feliz. Não, bem, aí ninguém sabe, né? Mas não se deve comer e fazer sexo. Será que isso é coisa da cabeça das pessoas indoutas? Mas tá bom. Se você acha que isso é burrice, coma uma feijoada e vá fazer sexo. Ou coma uma feijoada e mergulhe dentro de um rio ou de uma piscina. O que pode acontecer? Uma congestão cerebral. A congestão cerebral, ela tem uma característica. Eu já acompanhei vários casos. Ela dá uma leseira na pessoa. A pessoa fica assim, ó, sem saber onde é que tá, o que fazer, fica meio atordoado, né? Chamamos de congestão cerebral, isso desde os antigos. Então o cara vem correndo, leva o cavalo, aí chega em casa, vai lá na lata d'água, né? Isso aqui no sertão. Água no banheiro, geladinha, aí pega a água, se torce todinho, cai, desmaia.
Se alguém não socorrer, morre. A congestão cerebral, ela não mata assim de imediato. Ela geralmente deixa a pessoa atordoada, depois a pessoa recupera a cabeça. Alguns deles ficam meio doido, mas não é tão fatal não. Agora o derrame cerebral, que também pode ser provocado pelo choque térmico, aí sim, a pessoa vira os olhos e morre na hora, né? Ou fica desacordado na hora. Então a água tem que ser respeitada, o seu organismo também. Os jovens hoje não respeitam. Comem, tomam banho, mergulham na água gelada e isso gera um choque térmico terrível. Bebem água gelada à noite, de manhãzinha, de madrugada, e não se deve fazer isso, né? A questão na matéria também, quando você for tomar banho, principalmente em açude, rios, você deve procurar quem conhece. Ô, seu Mané, vem cá, chega. Seu Mané, eu vou tomar banho aqui tá bom? Mas tá não, menina, aí tem um rio de moinho, vem pra cá, toma aqui. Então você não deve entrar num lugar desconhecido, mesmo que aparentemente tudo esteja normal, porque a água não tem cabelo para se agarrar. Então o cara olha assim, aí, aparentemente isso aqui é rasinho. Quando pisa é uma fundura de 20 metros. Então, e tem barreiras também, rios e açude tem barreira. O cara tá aqui, a água na cintura, aí o cara dá um passo, a barreira 15 metros para baixo, acabou. Então deve ser respeitado um ambiente desconhecido, porque você não conhece. Mas eu sei nadar demais. Aí tem também a questão da câmara. Nunca deve nadar sozinho, ou tomar banho em banheira sozinho. Lembra da cantora, né? Que parece que bebeu, né? E morreu afogada dentro da sua própria banheira. Mas não precisa nem beber para morrer afogado na banheira. Existem alguns males, que é uma tonteira que dá, uma pressão que sobe ou desce, e o cara dorme e adormece ali mesmo morre. Então nunca deve se tomar banho em banheira sozinho, açude ou piscina. Tem que ter alguém por perto, né? E esse alguém tem que ter algum mecanismo de salvar. Ou seja, não adianta ter alguém por perto se não tem uma corda, se não tem uma boia, porque o cara morrendo afogado, o cara socorro, né? Então são os cuidados com a matéria. A água deve ser respeitada, a enxurrada. Você está no rio tomando banho, começou a chover, aí você diz que nada, tal. Só que lá na montanha está chovendo e você não está vendo. Aí quando você olha, quando a pessoa olha, tira você, né? Quando a pessoa olha, então lá vem ali 4 metros d'água de lapada d'água. Não dá nem tempo para o cara sair. Quando o cara for sair, a água leva. Aconteceu isso demais. Acontece e aconteceu. Isso, o mais famoso foi aquele caso da internet, né? A turma estava toda no meio do rio, de repente vem a tromba d'água e leva tudinho. No mar também acontece isso, viu? Aqui na Paraíba já aconteceu várias vezes. A pessoa está tomando banho, vem uma tromba d'água e matar. No mar. O mar acho que tá normal, mas de repente ninguém sabe. É um ambiente inóspito, é um ambiente selvagem. Então tenha cuidado com a água na área da matéria, respeite a água, beba a água, que a água é viva, a água é vida. Vai tomar banho com a água, abençoe a água que você vai tomar banho, vai beber, abençoe a água que você vai beber. E na área espiritual, a água também é espiritual. A água esconde espíritos, como uma mata esconde espírito. Tem mata aí que teve aventureiros que desapareceram e só apareceram depois que falaram com os índios falaram com os espíritos liberaram o corpo, mas ninguém conseguiu achar. Então existe espírito de mata, do jeito que existe espírito de mata, existe espírito de cidade e existe espíritos de água. Os espíritos de água são conhecidos, adorados, servidos, né? Iemanjá, Yansan, Nossa Senhora Aparecida, né? Também é atribuída a ela, a Yara, né? A Mãe d'Água e o Caboclo das Águas. E esses espíritos são conhecidos desde as caravelas, desde o Antigo Egito, dos vikings, que tinham medo desses espíritos. Os vikings matavam populações inteiras, mas tinham medo dos espíritos.
e colocavam lá suas carrancas, e essas carrancas serviam para espantar os espíritos. Olha que coisa. Então, você tenha cuidado quando for para um rio, abençoe o rio antes de entrar no rio. Você primeiro, antes de entrar em qualquer água, você deve molhar os pés, o bucho, a barriga, né, as orelhas, depois molha a cabeça. Evite mergulhar de cabeça, a parte da matéria, né? E na parte do espírito, ninguém sabe o que está lá dentro. E se você ou alguém tiver algum problema espiritual, esse espírito pode puxar o cara para dentro. Espírito matam pessoas afogadas em água, sim. E não é uma morte ou duas não. Todo mês são centenas de mortos no mundo inteiro. Eles puxam mesmo, né? Então, na água, além do perigo dos animais, de peixes grandes e carnívoros, peixe que gosta de comer carne humana, mas primeiro ele mata para depois comer. Você tem que ter cuidado com os espíritos, porque eles puxam pessoas para dentro da água. Se ele encontrar uma legalidade e o anjo da guarda não puder fazer nada, puxa. Depois que puxa, meu irmão. Mas se um dia alguém for puxado, clame o sangue de Jesus e tente sair. O sangue de Jesus faz ele soltar. Solta em nome de Jesus. Olha, ser puxado para dentro d'água é uma coisa terrível. É uma coisa que o cara se sente incapaz. Porque o cara está nadando e está sendo alguma coisa puxando o cara para dentro da água. Os cuidados espirituais devem estar principalmente na água viva. Qual é a água viva? É água corrente, água de rio, água de açude, né? Então essas águas, elas têm muitos espíritos. Quem acredita em espírito e quem não acredita, mas tenha cuidado. Você não, pastor, não acredita em espírito não. Tudo bem. Tenha cuidado. Quais são os cuidados? Pastor Joilson de Assis. Ao tomar banho, ore no mínimo o Pai Nosso. Será que você tem condição de orar um Pai Nosso? Porque aí o cara não vem, eu vou orar o Pai Nosso. Estou atrasado. Não, você está brincando? Está no rio, está no açude? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Antigamente os católicos faziam o sinal da cruz, né? Muito bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijava a água e tomava banho. Já com medo desses espíritos. Sabia? Pode-se orar um Pai Nosso. Pode colocar sua mão na água e abençoar a água. Aí você vai estar se protegendo, né? Isso tudo. E barcos pequenos deve ter muito cuidado, que existe espírito que vira barco. Se o barco for pequeno, ele vira. Aí se o barco for atacado, então você tem que repreender em nome do Senhor Jesus. E se tiver alguma coisa de comida, joga na água, para. Existem muitos demônios na água. Esse negócio de Ara e Caboquinho, isso não são espíritos bons não, são espíritos maus. A mãe d'água, eu nunca vi a mãe d'água salvar ninguém, só vi a mãe d'água matar gente. Então, eu não acredito que ela seja bom espírito. Você sabe o que eu estou lhe dizendo. Rapaz, fulano estava se afogando, Iemanjá jogou fora. Fulano estava se afogando e Yara tirou. Nunca vi. Eu só vi ao contrário. Fulano entrou no rio, o negócio puxou. A Yara, eu vi até a cabeça dela, o cabelo, puxou. Um espírito que veio matar, roubar e destruir, qual é esse espírito? Mas pastor, eu adoro fulano, eu adoro cicrano. Você é livre para adorar quem você quiser. Mas saiba que existe muitos espíritos na água e a maioria deles não são bons. Eu acredito também que anjos podem entrar na água e salvar uma pessoa. Anjos de Deus, o próprio Jesus. Mas a água é muito misteriosa e perigosa, tanto na matéria quanto no espírito. O lugar mais seguro de tomar banho é no seu banheiro e com o corpo frio e a barriga vazia. Então não adianta, não, pastor, eu sei nadar, nada de costas, nada de cabeça para baixo, nada de cachorrinho, nada de chumbinho. Mas não é isso. Tem o perigo da câmara, tem o perigo dos espíritos. Então não é feio você ficar na borda da água com a cuiazinha. Tá bom demais, menino. E outra coisa, ter cuidado também
Porque geralmente, quando o sol está muito quente, a cabeça está quente, a pessoa joga água fria, dá uma tonteira. Então o cara está lá na beira do açude, com uma cuiazinha, cai lá dentro. Que o Espírito de Deus abençoe você. Muito obrigado. O objetivo desse vídeo é alertar sobre o perigo das águas. O perigo material e o perigo espiritual. Espero que tenha ajudado você. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amém, amém. Mistério das águas, mistério do plasma, espiritualidade das águas.